Olá, torcedores, bem-vindo ao canal Previsão do Futebol. Bora para mais uma previsão aqui. O jogo do Paulistão, a final. Tá todo mundo aí no coração, ó. Tum, tum, tum. Gente, segunda final agregado 1-0 para o Corinthians, tá? Mesmo com as energias pro lado do Palmeiras, o Corinthians que ficou aí, saiu no agregado, tá? A data e a hora, gente, ainda não se sabe, ainda estão vendo. Tem o negócio da data FIFA também, que jogadores do Corinthians, jogadores do Palmeiras também vão jogar na seleção brasileira. Então tá o rolo aí, então vou fazer aqui, tá? Sobre esse jogo, mas não se sabe a hora, a data, né? Mais a data ainda, né? Vai ser na Neoquímica Arena, é o que sabem, lá em São Paulo. E é isso, gente. Eu coloquei aqui se o Paulinho joga porque o pessoal do Palmeiras, dos membros do canal, tá me perguntando. Falei, não vou fazer um vídeo só pro Paulinho, então a gente coloca já né? O pessoal fica sabendo aqui na hora que eu for falar do Palmeiras, tá bom? Então vamos lá. As cartas não são uma sentença, vocês sabem disso, tá? Que é uma tendência. Às vezes a energia tá mais para um time, mas o time não faz, fica lá e aí o outro vai e faz. Último jogo eu vi uma tendência mais pro Palmeiras, gente. Só que quem fez? Corinthians, tá? Eu não jogo futebol, eu vejo energias. Se o time não aproveita, o jogador não aproveita, gente, você pode ter toda a sorte do universo. Não vai dar certo. Não vai. Não vai. Então tem que fazer, tem que ter atitude. Se bem que eu vi os dois times com bastante atitude, os dois, tá? Mas no final, o Corinthians, ó. E, como diz aqui o pessoal do Corinthians, 1-0 é goleada, é o que importa. Não deixam de estar certos nesse ponto, né, gente? Então, vamos ver aí se o Palmeiras dá essa virada, tá? Ou se o Corinthians continua aí nesse 1-0, 2, a coisa vai fluir. Porque agora é fim de campeonato, gente. Alguém tem que ganhar esse negócio. Não tem como, tá? Esse jogo pode dar empate? Pode. Se der empate, o Corinthians ganha. Porque tá com um no agregado, tá? Então eu vou dar uma olhada no empate também, viu? Então vamos lá. Como vai ser o decorrer desse jogo para o time do Corinthians? Ânimos finais para o time do Corinthians. Peraí, gente. Deixa certinho aqui para ter todas as possibilidades de cartas, viu? Bom, qual a energia de jogo que o Corinthians vai estar nesse jogo? Eita, torre! A gente já fala. Palmeiras. Palmeiras. Como vai ser o decorrer desse jogo para o time do Palmeiras? Ânimos finais para o time do Palmeiras. Energia de jogo para o time do Palmeiras. Gente, significado. Vou tirar o significado da carta do arcano maior, né? Significado dessa torre para o Corinthians. Significado da justiça para o Palmeiras. Tá? Só para poder interpretar melhor para vocês, tá? Esse jogo tem possibilidade de um empate? Tem. Lembrando que se tiver empate, é o Corinthians que tá no mundo agregado, hein, gente? Vamos lá. Eu vou tirar aqui o oráculo já de uma vez. Antes de interpretar, já coloco tudo aqui para vocês, tá? Corinthians ganha esse Paulistão 2025. Palmeiras ganha o Paulistão 2025. Gente, complicado.
Olha, o Palmeiras parece que aqui dá o decorrer do jogo, não o final, tá? O decorrer do jogo. Um pouquinho aí, mas vamos lá, vamos falar de Corinthians aqui. Passo de espadas, Corinthians, primeiro tempo, ele sopra muito pra frente, tá? Não é só porque você tem um no agregado que você pode soprar a coisa até acabar, não, porque o Palmeiras não vai dar mole, tá? Então, Corinthians, não tem atitude, tá? Criativo, mas não fica soprando pra frente, não, filho. Não faça isso. Não conte com o ovo na galinha, como diz minha mãe, Corinthians. Olha, Cavaleiro de Copas. No segundo tempo eu vejo um retorno do Corinthians, no segundo tempo. Possibilidade de gols e fortes emoções e de fazer o dele, sim, no segundo tempo. Então vai ter oportunidade. Se o jogador vai fazer ou não, aí é no campo, lá eu não jogo bola. Mas a energia aqui está com possibilidade, sim, do Corinthians no segundo tempo, tá? Mais do que no primeiro. Ânimos finais. Um jogo pesado, gente. Um jogo pesado. Nos finais aí, pesado pro Corinthians, viu? Uma comemoração aí pro Corinthians. É um jogo pesado, porém, uma comemoração. Vamos ver, né? Ainda não falei quem ganha e quem perde. A energia de jogo do Corinthians é a torre, tá? Então, a energia da torre pro Corinthians, ele vai ter que reformular o jogo dele. Ele sabe que vai ter que se bobear, cai a qualquer momento. A torre cai, tá? Então, precisa reformular isso aí. Construir uma torre nova. Então, ele já vai com essa ideia de construir algo novo ali dentro durante o jogo, tá? E como que ele faz isso? Com a energia da Rainha de Espadas. Aquela, ó. Passa a faca, passa a espada, corta a cabeça, se assim precisar, tá? Então tem que ser frio. Então o Corinthians precisa ser mais frio para poder reconstruir essa casa, essa torre aí, porque, gente, é uma final. Ou a casa se constrói, todo mundo comemora, ou a casa cai e já era, tá? Gente, aqui eu vejo, olha, tem um destino pro Corinthians aqui, que é o nada, o mistério, o karma, o desconhecido. Carta preta, eu não consigo ver e nem você. Não dá pra ver o destino do Corinthians. Ó, aqui eu vejo uma união, uma reunião, né, uma jornada aí pro Corinthians, tá? Mas existe algum ponto aí que a gente não vê, tá? Vamos para o Palmeiras. Palmeiras, 3 de Copas, fortes emoções, possibilidade de comemoração no primeiro tempo, gols aí no primeiro tempo, tá? Então, vejam o Palmeiras no primeiro tempo já agindo, tá? Como que diz, Corinthians que não se crie, não, porque o Palmeiras vai cair em cima, tá, palmeirenses? Então, vejo possibilidade. Só que aproveite a oportunidade, porque no último jogo, gente, tava pro lado de vocês. E vocês tentar, a bola não entra e tenta. E faz bonito, faz lindo, mas a bola não entra. Entendeu? Então, faça. Que a possibilidade está para o seu lado no primeiro tempo, em Palmeiras. Vou falar que eu não avisei. Tá aqui. Aí é com o jogador em campo, eu não jogo bola. Tem que ficar repetindo essas coisas pra vocês. Que chato. Vamos lá, gente. Não é pra todo mundo, não, hein? 3 de ouros. O segundo tempo, Palmeiras doando tudo que ele tem de melhor para fazer os seus ouros, os seus gols, tá? Então, Palmeiras de doação tem possibilidade? Sim, vai ter oportunidade, tá? No primeiro tempo eu vejo mais possibilidade mais certa, tá? Mas o segundo tempo vai depender da doação dele. Então, a possibilidade sim, também, tá? Ânimos finais, gente. Aí que entra uma parte estranha. Ânimos finais. Palmeiras, com dúvida se ele vai ganhar realmente esse jogo. E se a gente não fizer, e se não der, será que dá? Será que não dá? Mas vai ter essa dúvida logo no ânimo final? Ter o jogo inteiro? Bom, acontece, né, gente?
Já fiz de tudo, não sei mais o que fazer, fiz todo o meu melhor, dei meus passes, e agora? O que vai ser? Ah, então esse aqui é o ânimo final do Palmeiras. Já viu que não é tão interessante assim para o Palmeiras. O Palmeiras joga bem, gente, joga bem, mas o ânimo final não vejo tanta grande coisa, não. A Justiça. Tem que ser um jogo justo aí pro Palmeiras, tá, gente? Não tô falando se é justo ou se não é, mas na cabeça do time eles vêm com um ar de justiça. Vão aceitar vitória ou derrota, não importa, eles vão aceitar se for um jogo justo, né? E 7 de Copas aqui. Talvez não tenha jogado muito bem, né, tal, mas ainda faltou aqui um pouquinho. Faltou um pouquinho. Gente, as energias parece que mudam um pouco aí pro Palmeiras. Eu tinha visto bastante Palmeiras, tá? Primeira vez que eu vi aqui pra mim, em off, sem mostrar pra vocês, tinha dado Corinthians. Aí a primeira vez que eu fiz pra vocês em vídeo, deu Palmeiras. Tá? Só pra vocês saberem. Ó, um presente pro Palmeiras. Palmeiras ganha um presente. A carta do presente, gente. A carta que todo mundo quer, né? Eu vejo uma evolução, uma habilidade muito grande pro time do Palmeiras. É um time habilidoso, tá? Com tendência a evoluir. Então, eu vejo positivo nesse sentido, tá? Mas, gente, página de ouro para empate. E aí? Jogou bem, fez isso, fez aquilo. Página de ouro para empate. E aí? Tá? Parece que toda vez que eu falo do Palmeiras dá empate, gente. Que energia, que coisa, hein? Ganhando ou perdendo no meu jogo sempre tem empate. Palmeiras, não sei o que acontece, não. Então vamos lá, gente. Vou deixar aqui separadinho. Vamos pendular aqui para ver as energias. O jogo tá muito acirrado, tá? Mas vamos lá. Lembre-se que se der empate, o Corinthians ganha, tá? Então, gente, olha, Corinthians, empate, Palmeiras. A gente já vê sobre o Paulinho, tá? Quem vence esse jogo? Quem vence essa final do Paulistão? Qual é o resultado da final deste jogo no Paulistão? Se o jogo dá um empate, quem se classifica aí que ganha o Paulistão? Qual dos dois times ganha o Paulistão? Corinthians ganha o Paulistão? Gente, será que a energia mudou? Tô achando, hein? Tava bem Palmeiras e a coisa mudou pra Corinthians. Na verdade, tava Corinthians, mudou pra Palmeiras. Nossa, como é que as energias mudam? Mas também são torcidas enormes, né? Claro que muda. Não é uma pessoa meia dúzia. Palmeiras, Corinthians. Resfriada, vamos lá. Quem vence o Paulistão, gente? Palmeiras, Corinthians ou Palmeiras? Quem vence o Paulistão, gente? Corinthians ou Palmeiras? Eita, que tá indo pro Corinthians. Palmeiras vence o Paulistão 2025. Corinthians vence o Paulistão 2025. Não tem como dar empate, não. Eu quero saber no geral. No geral, com agregado e tudo. Quem vence o Paulistão 2025? Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras é o campeão Paulistão 2025? Palmeiras é o campeão Paulistão 2025? Corinthians é o campeão Paulistão 2025? Gente.
Se esse jogo dá empate, é o Corinthians. Não é isso? Então, tá, gente? Estranho, só de falar o estranho, é que o Palmeiras, ele tem um presente, gente. Ele tem um presente, uma habilidade, uma evolução. Aqui, tá? Tem um presente. Geralmente, quando sai a carta do presente, é o time que é vitorioso. E geralmente, quando sai a carta do destino, é o time que não é o vitorioso, que perde, tá? Porém, nas minhas cartas e também no meu pêndulo, está dando Corinthians. E está dando empate nesse jogo. Tá vendo uma contradição aí? Tá? Então, vamos lá, gente. Quem vê esse Paulistão, eu vou dar o último veredito aqui pra vocês, tá? Se precisar, eu faço até uma atualização, porque eu não sei que dia que vai ser isso aqui e se essa falta de data e hora pode atrapalhar. Se fosse hoje o jogo, tá? Se fosse hoje o jogo, a gente já tem um resultado. O Corinthians vai ser o grande campeão do Paulistão 2025? O Palmeiras vai ser o grande campeão do Paulistão 2025? Corinthians, tá? Pra mim, vai voltando para o Corinthians. Palmeiras ganha presente? Ganha. Mas aqui, olha, gente, o sucesso e o sol é do Corinthians. O Palmeiras, gente, ele ganha uma dor aí, um sofrimento, porque o pessoal queria mais, tá? Que nem a gente viu nos ônibus finais. E um certo constrangimento, né? De não ter ganhado aí o Paulistão, né, gente? Porque, assim, o segundo lugar, chegou lá em cima, ele chegou no topo. Então, muita gente valoriza o segundo lugar. Mas, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de que o vice é pior do que o último lugar. Isso não é verdade. Mas quem ficou lá em último lugar no Paulistão acaba tendo mais mérito aqui no Brasil, na nossa cultura brasileira, do que quem ficou em vice, entendeu? Então, gente, acaba tendo um constrangimento para quem fica de vice, tá? O cara foi lá, deu de tudo, mas a nossa cultura é assim, fazer o quê? Em outras culturas, a coisa é diferente, tá? Então, é isso, gente. Me parece que a energia virou para o time do Corinthians, independente de agregado ou não, tá? Agora o Paulinho vai jogar, né? O pessoal quer saber se o Paulinho joga. O pessoal do Palmeiras aí, porque as cartas não são uma sentença, é uma tendência, tá? Minha tendência aqui é pro Corinthians. Mas a coisa já muda tanto que, sinceramente, né? Paulinho vai jogar esse jogo aí, essa segunda final com o Corinthians. O jogador Paulinho joga? Uma tendência que sim, viu, gente? Olha, ele dando o melhor que ele tem, tá? O melhor que ele tem pra ajudar aí o time, tá? O Paulinho joga esse último jogo aí da final? Tendência que o Paulinho jogue sim, tá, gente? E ele dá o melhor que ele tem, certo? Então, gente, eu vejo possibilidade para os dois times. Mas a possibilidade do empate aqui, e aí sobrar o agregado pro Corinthians, é muito grande. Então, comenta aí. É uma tiragem muito difícil isso aqui, porque é muita energia, gente. Você não tem noção da dificuldade aqui, tá? É muito mais fácil fazer com um time menor. Ainda mais final, né? Mas isso, pra mim tá dando Corinthians. Se eu achar que muda, se eu ver alguma coisa aí, eu faço uma atualização aí pra vocês. Se o jogo fosse hoje, dava empate. E aí o Corinthians ganhava com o seu agregado. Comenta aí o que você acha. Se inscreve no canal, dá o seu like. Pra quem você está torcendo, boa sorte aos times. E ó, estarei assistindo com vocês. Até a próxima.